Bom dia, queridos. Hoje começando às 9 horas, um pouquinho mais para frente do nosso horário comum, mas estamos aqui, tá? Então, queria saber quem está na sala, se tem alguém na sala para conversar comigo um pouquinho. Entrando na primeira pessoa, a gente já começa a falar um pouquinho sobre o tema que eu escolhi para hoje. É um tema complexo, profundo, que é o Luciano entrou, vamos ver mais alguém, obrigado, Luciano. E é um tema sobre a língua portuguesa e o nosso inário em português. Então, eu vou dar um oi para todos. Oi, queridos, oi. Estamos chegando aqui, começando a nossa palestra hoje, sobre o nosso cenário. Então, vamos falar. Então, hoje vocês viram que eu mudei o nosso cenário, está mais bonitinho, e atrás de mim tem as bandeiras dos países que falam língua portuguesa. Então, eu ganhei isso de um amigo meu, Paulo, lá de Portugal, que ele trouxe para mim de presente as bandeiras e eu mandei por um quadro que eu tenho aqui na minha casa. Então, eu vi assim, que, nossa, quantos países. Veja, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé Príncipe, Portugal, Brasil, Timor-Leste e Macau. 9 países falam português. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia a todos. 9 países falam português. Então, gente, como é que a gente faz que o português não é uma língua quase universal? Porque 9 países é muita coisa, falam espontaneamente português. A maioria dos países africanos, eles falam português, a língua local, inglês e alguma outra coisa mais diferente, mas falam português. Então, eu estava fazendo essa análise sobre a nossa língua, sobre o português, porque o nosso o inário que o mestre Irineu escolheu para mostrar que a gente se entra e fica e sai de um transe, foi em português. Então, ele pensou no transe em português, em língua portuguesa. O pensamento foi em língua portuguesa. Ele fez uma coisa diferente também, não foi só pensar em português como estar dentro de uma floresta. Tiveram mais natural? Não, não é natural em termos de filosofia, de religião, de coisa mundial, como é a ayahuasca, como é a ayahuasca, essa nova pensamento. Então, porque a maioria das religiões, das filosofias, vieram de lugares ou montanhas, enormes cordilheiras nevadas, como a Himalaia, ou desertos imensos. Nenhuma veio da floresta. Então, nós vamos ao Tibete, que é a raiz do budismo, do yoga, do indiano, tudo aquilo que a gente vê, que saiu de lá, todo esse pensamento oriental que povoa o Oriente, e gerou inúmeras outras religiões, todas baseadas na mesma raiz. Ele veio das montanhas. Então a gente vê literatura falando assim, nas montanhas ao pé do mestre, como foi o primeiro livrinho do Krishnamurti, né? Aos pés do mestre, na montanha. Então a maioria dos grandes iniciados foram à montanha. Foi o caso da Blavatsky, ela também foi à montanha, ela foi ao Himalaia, então fui. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Como é que é aquela coisa maravilhosa? É lindo. Olha que o Himalaia, coberto de neve de cima a baixo, com o sol batendo e dourando toda aquela neve, a neve deixa de ser branca e fica dourada o dia inteiro. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é aquilo? É uma maravilha das maravilhas. Então, incorporamos no nosso conhecimento todo aquele conhecimento vindo das montanhas, milenar, que povoam a Índia, toda aquela região, até a China lá em cima. E mais para frente, nós damos como conhecimento vindo do deserto, que foi o cristianismo, o judaico-cristão, né? Que veio do deserto.
Então, antes tinha que atravessar as dificuldades da montanha, entrar na montanha e sair dela, né? Então, atravessar as montanhas, subir e descer, aí você estava iniciado, então as dificuldades também simbólicas de subir e descer a montanha, né? Ficar lá na solidão da montanha, quieto, parado, ouvindo só o som do vento e da neve se mexendo, né? Então, isso aí serviu para muitas reflexões, muitos pensamentos, porque a montanha, quando ela degelava, ela formou grandes rios, como grandes, Rio Amarelo para a China, ele gerou aí milhares de coisas que permitiu a vida dos seres humanos perto de si. Então, gerou filosofias, gerou arte, gerou cultura, civilizações, vida, né? Povoou imaginações, povoou muita música. Então, a música indiana, a música chinesa, japonesa, tudo isso é originário dessa visão de montanha, de cordilheiras grandes, imensas. Passado milhares e milhares de anos, vem o conhecimento do deserto. Então, começando pelo deserto egípcio, deserto do Saara, que gerou um grande rio, que é o Rio Nilo, que permitiu que existisse uma civilização lá que existe até hoje, mas que geraram faraós de várias dinastias, de vários conhecimentos, que gerou o conhecimento judaico-cristão ao eles atravessarem, além de estarem no deserto do Saara, perto do rio, atravessarem outro deserto, indo para um monte, já não é uma montanha, um pequeno monte, atravessando o deserto, que seria da faixa de Gaza hoje, que é uma espécie de deserto, para chegar num outro local. Então, a travessia de deserto, da solidão do deserto, do sol incandescente. Então, se gerou um outro tipo de filosofia, um outro tipo de pensamento espiritual, uma outra língua. Então, aquele da China, do Japão, da Índia, ele gerou uma linguagem, um canto, um som com uma linguagem específica. Do deserto gerou outra linguagem, com som e canto específico também. Aí desse deserto gerou as culturas que nós temos até hoje aqui no Brasil, são as culturas cristãs, judaico-cristãs. Então, o mito do Cristo atravessando o deserto com seus discípulos, fazendo milagres, vencendo dificuldades, fazendo coisas incríveis. Então, gerou essa forma de superação de limites. Todos eles são superação de limites. Todos eles, esses mitos, esses dois mitos anteriores, são de superação de limites. Tanto as religiões e filosofias geradas nas montanhas, como a gerada no deserto. Então, entrou judaico-cristão, mas entrou a grega, a romana, tudo isso faz parte dessa leva do deserto. Tudo isso faz parte desse mesmo pacote, que, por sua vez, imigrou mais para cima da Europa, assumindo reinos lá na Espanha, hoje que nós conhecemos como Espanha, Portugal, Inglaterra. Então, lá tem restício dos romanos, dos muçulmanos. Então, lá tá lá esse povo todo na sua língua, na sua música, no seu jeito. Até que, isso aí que é importante, até que acontece o absurdo dos absurdos. Porque se a gente notar, você vê, a Europa, a Oriente Médio e Ásia, é praticamente um bloco só. É um bloco só. Você vê assim, é um bloco só. Você não tem um oceano no meio, você tem algum rio, algum mar, mas você não tem um oceano no meio que os divide. E quase a África também, porque é unida pelo Oriente Médio, desce pelo deserto de Sinai e desce para a África. Você não precisa atravessar rio nenhum.
Então o mundo era aquilo, o mundo inteligente, durante milhares e milhares de anos, todo o conhecimento, todo o saber veio daquele bloco. Então, ali existia um mundo, fora dali não tinha mundo possível, não tinha nada, não existia nada. Para além daquelas terras, nada existia. Até que, é isso aí, começa no século XIII, Dom Diniz, acho que foi Dom Diniz, em 1500, um pouquinho mais para frente, começa a estimular e a patrocinar as navegações para saber se tem alguma coisa para além do mar. A ideia não era para ir para além do mar, era contornar o continente, seguramente, contornar o continente, para ir até as Índias. Mas, como sempre tem alguém que pensa diferente, tem sempre o espírito de porco de plantão em todo quanto é lugar, a Unia foi mais para frente. E nessas marcos se perdem e chegam a algum lugar. E outros vão um pouquinho mais para frente e recebem notícias de que talvez exista vida para lá. Mas o medo era muito grande também, porque falavam que o mundo era reto, né? E quem não acreditasse, a Igreja Católica nessas alturas estava dominando tudo, né? todo o universo. E o Oriente não existia para eles. O oriental era selvagem, eles eram mais antigos, mais cultos, mas eles convenceram o mundo inteligente da época que eles eram selvagens, tá? Então ficou selvagens. Então o mundo era reto. E se você fosse navegando em linha reta, ia acontecer o quê? Uma hora cair no nada, seria os infernos, e morrer, e encontrar ali e desaparecer. Então existe esse mito, esse medo. Então os mitos sempre agiram como forma de prevenção. Não faz isso que você vai se dar mal. E muita gente que começou a falar que o mundo provavelmente não devia ser reto, ele podia ser curvo, talvez um pouco curvo, seja o que for. Eles eram presos na masmorra, mortos e queimados vivos, decapitados, torturados. Milhares e milhares de pessoas passaram por isso. Porque eles tinham que preservar o mito de que o mundo era reto, embora as religiões não tivessem dito nada disso. Nem as religiões geradas na das montanhas, nem as religiões geradas no deserto. Ninguém falou que o mundo era reto. Ninguém falou nada disso. Isso foi criação do próprio homem mesmo. Dominantes que queriam dominar o mundo, dominar o próximo. Então, olha só o que aconteceu. Aí tá que começam a ver o que ia acontecer. Entra o Cabral, foi o segundo, o terceiro, que chegou, porque antes chegou Cristóvão Colombo na América Central. Tem gente, né? Cristóvão Colombo, que foi o primeiro que saiu, daí então Denis patrocinou uma esquadra para Cabral, que era um nobre, fez uma única vez, 2 vezes, acho que uma vez só. Essa viagem nunca mais fez outra, e vamos embora. E chegou na Bahia. E descobriu que realmente existia seres humanos do outro lado das águas. E que esse lugar ficava bem no meio do caminho para as Índias. Então, se andasse um pouquinho mais de navio, podia parar ali para se abastecer, consertar as coisas e continuar a caminhada. A busca de especiarias. Então, o mundo estava ainda à busca de uma nova forma de adoçar as coisas, que eles queriam trazer o cana-de-açúcar da Índia, plantar nas suas ilhas, plantar aqui no Brasil, para depois levar para a Europa. O cravo da Índia, a pimenta do reino, tudo isso foi descobrindo ali naqueles caminhos para cá. Daí chegaram aqui, chegaram que viram também uma mata boa, mas um grande deserto também, os sertões. Então imaginaram que eram os sertões. E quem vinha lá para a América Central e entrava pelo Rio Negro, ia para o Amazonas, imaginava que estava em outro lugar. Até os espanhóis e portugueses entenderem que o Rio Negro e o Rio Amazonas
e a Bahia, era um continente só, demorou pouco, precisou Américo Vespucci dar a volta no mundo e fazer esse mapa, mais ou menos, para poder chegar nessa conclusão. Quer dizer, olha essa mão de obra que os caras tiveram. Português, eu acho que é uma raça forte, curiosa, né? Eles aguentaram todo esse tranco, todas essas aventuras, todas essas incertezas, e foram até o Peru, quer dizer, do outro lado do Oceano Índico, quer dizer, outro oceano, que eles nunca tinham ido. Eles nunca passaram da Índia, da China, da Índia, para esse continente. Ninguém atravessou o continente. Nem os africanos, nem os indianos, nem ninguém. Nunca tinha saído para o mar afora. E quem saiu, saiu e não voltou. Então, é um negócio assim, de louco mesmo, sabe? Uma coisa. E isso mudou a vida do mundo, mudou o conceito, mudou tudo, porque existia outro continente. Não era uma terrinha, não era uma ilhazinha pequenininha, não, era um continente imenso e cheio de gente, gente inteligente, que imediatamente eles começaram a classificar como desvalorizar os orientais e os africanos. Estou falando isso dos cristãos, dos católicos. Já começaram a fazer isso, desvalorizar para poder impor a sua lei. Então, eles fizeram. Aí, o que eles fizeram? Estão falando assim: ó, que quem era batizado como católico não seria escravo. Índio, brasileiro, que estava aqui, já também índio americano, todos os índios do continente, inteligentes, fizeram o quê? Se batizaram na hora, por não vou ser escravo, e aí, pá, levaram a cara, entendeu? Aí começaram a buscar pessoas na África, que já estavam escravizadas pelas guerras internas e vinham para cá. É por isso que eles aceitaram tão pacificamente, porque eles já eram escravos vendidos de um senhor para o outro, né? E não levavam escravos para a Europa porque eles achavam que pegava mal. Então, eles já sabiam que estavam fazendo coisa errada. Já sabiam que estavam fazendo coisa errada. Então, fazendo só aqui no continente. Sujeira era aqui. A coisa errada era aqui, no continente. Tá? E acharam que o mundo era aquilo lá. E a floresta amazônica foi muito pouco discutida, muito pouco falada, muito pouco penetrada, conhecida, pesquisada, porque é uma floresta que fecha. Você anda assim, você está no Amazonas, você dá 50 passos, você já não sabe onde é a margem de nada. Você está na floresta, você nem ouve o barulho do rio, você não ouve nada. Você só vê a floresta, e se não tiver uma forma, você se perde ali fácil, fácil, fácil. Então, as pessoas devem ter se perdido naquela época, mais ainda que agora, e ninguém se aventurou. Então, se falou de Brasil como Brasil praia, Brasil sertões, até descer para São Paulo, que não era floresta, era uma mata atlântica, e aqui ficou esse tempo todo absorvendo todo o conhecimento que vinha da Europa, da África e, na sequência, do Oriente. Então, como o Brasil era meio caminho da Índia, muita coisa se assimilou da Índia aqui. Então, lá no Nordeste está cheio de gente que gosta da Índia, se veste até com os coloridos indianos. E aqui no Brasil, a yoga, a filosofia indiana prospera muito bem. O povo tem muita simpatia com isso. Tem muita simpatia também com os tibetanos, com a filosofia chinesa, japonesa, e os romanos também. Então, tudo isso veio absorvendo essas coisas através da língua portuguesa, que Dom Denis, no século XIII, ele fez um decreto que era obrigatório todo mundo falar português. Então, ele estimulou, claro que não foi por causa do decreto dele, mas foi pela obediência das pessoas em usar a língua, mas já influenciada por vários povos que tiveram em Portugal, os galegos, a Galícia, né? Os espanhóis, que seriam os mouros, né? Os mouros. Até escrevi aqui. Os lusitanos, né? Então, tudo isso, as línguas originais ali, e foi pegando essa mistura de coisas, de línguas vindas para o Brasil, também se mesclou
com a língua dos índios aqui, com as línguas dos africanos que vieram para cá. Misturado, todo esse caldo de culturas, todo esse caldo de saber gera a nossa língua portuguesa, língua brasileira, que em 1990 se fez uma só, nesses 9 países, que eu vou falar novamente o nome: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil, Timor-Leste e Macau. Ah, maravilha das maravilhas. Então, falamos português em 9 países. Até o número 9 é muito significativo e importante saber. Por que tudo isso? Por causa disso. O pensamento da ayahuasca, o pensamento do transe com a ayahuasca é feito em língua portuguesa, originalmente. Você pensa em língua portuguesa. Você canta toma ayahuasca em língua portuguesa. E o mestre Irineu, ele podia ter posto dentro do inário, do seu inário, até, onde está o inário do mestre? Está por aí, né? Vou pegar o inário do mestre, pedindo aqui, vou pegar o inário do mestre para mostrar para vocês. Ele podia ter posto, acho que está ali perto do... palavras em outra língua. E se ele aceita o que ele fizesse, ele aceita. E ele não fez, ó, seu cruzeirinho aqui. Ó, mestre Irineu. Ele não fez, e nem sequer fez quase em africano. Então, ele recebeu esse hino, a primeira hino, a Lua Branca, ele estava em Cusco, que é a capital dos Incas, que hoje fica no Peru. Ele não fez em espanhol. É importante a gente ter esse raciocínio e ter essa dimensão da nossa língua. Ele fez Lua Branca. E o que ele fez? Ele primeiro fez um poema, depois ele fez a música. Deus te salve, a lua branca, a luz da luz tão prateada. Tu sois minha protetora, de Deus sois estimada. Ó Mãe divina do coração, lá nas alturas onde estás, minha mãe lá no céu, dá-me o perdão. Das flores do meu país, tu sois a mais delicada. De todo o meu coração, tu sois estimada. Ó Mãe divina do meu coração, tu sois a flor mais bela, da onde Deus pôs a mão. Tu sois minha advogada, ó Virgem da Conceição. Ó Mãe divina do coração, estrela do universo, que me parece um jardim. Assim como sois brilhante, quero que brilhes para mim. Então, quando ele fez esse hino, ele recebeu esse hino, ele falava, não cantava, ele falava. Quer dizer, o cérebro assimilado do cérebro direito, né? Ele falava. Até que ele teve um transe, que essa mesma Mãe Divina apareceu e falou: eu quero que você cante. Ele falou: não sei cantar. Sou cantor, não sei cantar. Ela falou: basta abrir a boca. E ele abriu a boca, obedeceu. Coisa que muitos de nós nos recusamos a fazer, obedecer uma ordem espiritual, obedecer. Ele obedeceu. Deus te salve, ó lua branca, da luz tão prateada, tu sois minha protetora, de Deus tu sois estimada, ó Mãe divina do coração. Lá nas alturas onde estás, minha mãe, lá no céu, dai-me o pé das flores do meu país. Tu sois a mais delicada de todo o meu coração. Tu sois de Deus estimada, ó Mãe divina do coração. Lá nas alturas onde estás, minha mãe, lá no céu, dai-me o perdão. Canto, acho que cantava tomar conta eu canto também, mas cantou, não quero cantar. Então fez a diferença muito grande da palavra falada, que estava no início do seu procedimento, da palavra cantada. O cérebro assimila mais. Aí que ele fez. No seguinte, ele falou sobre... Ele usou uma palavra que não existe em português. Tupici. Tupici é o nome indígena. E depois falou para Pachá é indígena. Aí começou a montagem do inário dele, de várias coisas, colocando palavras, tirando palavras,
fazendo a representação, tudo em português. BG também é uma expressão indígena. O Kior também é uma expressão indígena. E colocou aqui várias coisas. Assim. O Naqui também é uma expressão indígena, que eu também nem sei também o que é isso significa. Então, tem várias coisas que ele foi colocando e foi pondo tudo em língua portuguesa. Então, a gente, como está no Brasil, está tudo certo, a gente acha que não, normal, não é normal, não é normal. Ele poderia, como ele estava muito próximo do Peru e do México, do Peru e da Bolívia, do Paraguai, ele andava, transitava por todos aqueles lados, ele podia fazer espanhol. Podia muito bem ter feito em espanhol. Ele podia ter feito em língua tribal africana, porque ele veio da origem dele, do tambor de Minas lá do Maranhão, ele conhecia a língua africana. Claro que conhecia. Não, de alguma forma ele devia saber, no seu interior, da importância, da dimensão daquilo que ele estava fazendo, e aonde ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, daquilo que estava sendo iniciado para a humanidade, abrindo o conhecimento, recebendo o conhecimento que veio das montanhas, do deserto, agora na floresta e em língua portuguesa. Então, o conhecimento veio do deserto para a floresta, dando um novo sentido e amplitude para o saber, o conhecimento. E revelando a forma de entrar, de ter acesso ao saber. Que todas essas civilizações anteriores, no raiar do seu início, tiveram uma planta de saber. Mas o mestre Irineu foi o único, o primeiro que revelou, olha aqui, o saber, por que ele revelou? Porque o saber deixou de ser para um profeta, para um iluminado, para ser de todos. Porque estamos vivendo o quê? Na era de Aquário, onde todos devem ter acesso à mesma fonte. Claro que nem todos vão desenvolver a sabedoria como os iluminados, como os profetas bíblicos, nem todos, mas todos vão ter acesso a ela, vão ter oportunidade de ter e desenvolver através das suas encarnações e gerações, e seja o que for, mas não é fechado, não é proibido, não é secreto. Então, o mestre Irineu começou falando em português, cantou e depois dançou. Então, o nosso estudo diário é muito importante, nós temos essa reflexão sobre a origem, por que em português. E é importante também perceber que mesmo quando a gente leva o trabalho para outros povos, para outros países, eles têm esse canto, do lado esquerdo está o hino em português e do outro está na língua do país deles, seja qual for, depois sabendo o significado, mas eles fazem questão todos de cantar em português. Então, eu mesma vi isso, tive a oportunidade de testemunhar, é a coisa mais emocionante, você vê um alemão, um suíço, falando, cantando em português sem sotaque, com o mínimo de sotaque. Japonês cantando em português, porque eles sabem da importância do som que a língua produz, né? Eles sabem disso. Então, queridos, essa é uma reflexão muitíssimo importante. E, sendo assim, nosso cenário também é feito em português. Nós raciocinamos, pensamos e entramos em êxtase em português, em língua portuguesa. Acho que isso faz uma diferença muito grande no nosso raciocínio, no nosso pensamento. Então, é conduzido por essa raiz latina, galega, que incluído algumas palavras, talvez, em indígena, em tupi-guarani, né? Tupi-guarani, que nós raciocinamos e entramos em êxtase e contato com o divino, com outras dimensões. Essa língua que está produzindo esse acesso a qualquer pessoa. Não, e qualquer pessoa de qualquer país, mesmo que ele não fale em português, ele ouve. E entre em dimensões, então, com a gente, indiscriminadamente. Então, nisso aqui, tive uma licença espiritual muito importante para incluir no nosso inário
algo que a gente quer levar para a era de Aquário e não quer que esqueça que são as palavras e o som dos Incas. Então, estamos incluindo, nós somos os únicos, acho que no mundo, que incluímos uma outra língua que não seja o português dentro do Inário. Quando a gente, no nosso quarto hino, Saudação aos Quatro Cantos da Terra, nós fazemos em Quechua. Foi uma língua criada pelos Incas. O Iratatá, quer dizer ar. Salve Acu, quer dizer água. Salve Pampa, quer dizer terra. Salve Nina, quer dizer fogo. Salve Lapá, o trovão, o alto. Então, nós levamos para o nosso imaginário essa cultura que a gente não quer que desapareça e está incluindo na língua portuguesa, porque nós estamos cantando, então ele fica incluído também no nosso imaginário, acrescentando essa energia junto com ele, porque nós fazemos isso há quanto tempo? Há 22 anos. Tem um outro canto que é canto ayahuasca, que é a origem da palavra. Nós tomamos ayahuasca, falamos Santo Daime, mas aí a palavra é usada em Quechua, ayahuasca, por isso que veio. Então, a origem do Daime a origem da palavra é ayahuasca, mas eu falava ayahuasca. Então, tem o canto popular da ayahuasca, que é ayahuasca punganeira, incamanca medicoca. O que quer dizer isso? Olha, eu procurei isso nos dicionários de língua quechua e não achei. Mas nós temos outro canto que é o contracanto. Encontrei uma estrada de estrela no chão, brilhando, brilhando, eles me disseram, quem anda nesse caminho não conhece. Então, o raciocínio do Inário, a compreensão do Inário, à luz da língua que ele é feito, é extremamente importante o estudo iniciático dessa língua, como ela chega em nós, como ela vem para nós, e a importância dela. Então, eu falo assim, mas existem grupos que fazem o Mandaime, que o Sebastião criou, e fazem chamadas de orixás africanos. Tem bastante, tem bastante. Vamos ver como é que dura no longo dos séculos. Aqui há 10 mil anos, aqui 2 mil anos, vai estar lá também continuando fazendo desse jeito, ou vai voltar para um bando sem a bebida? Nós estamos falando de um Inário, de um trabalho espiritual, no qual está incluído e é a ayahuasca. Está incluído esse chá maravilhoso. Então, não é só o rito, não é só você pegar, porque você pode pegar essa planta e pôr qualquer rito no meio, fazer até uma missa pegada de ayahuasca. Pode fazer o que você quiser, pegar ayahuasca. Até monge, já dei para monge tibetano tomar ayahuasca também, eles estavam fazendo o rito deles. Eles sabiam o que é essa planta. Agora, o ritual que leva ao transe e abre portais, que leva à paz, quer dizer, leva ao êxtase, é esse. Que o objetivo é levar a alma, o espírito da pessoa que está encarnada na Terra, a paz é esse. E vem da floresta. Então, a floresta traz o significado que diz que nós estamos convivendo com diferentes inteligências, diferentes, como a floresta tem diferentes plantas, tem diferentes animais, tem diferentes flores, num metro quadrado nós também vamos conviver com esses diferentes também, com as diferentes religiões, com diferentes línguas, com diferentes estudos, sem perdermos a nossa identidade. Aceita, claro, a floresta aceita. Então nós, como estamos aprendendo com isso, devemos fazer igual a floresta, aceitamos também. Mas mas nenhuma árvore vira outra. Afirma a sua independência e a sua naturalidade. Né? Acolhe, mas não muda, porque 10 outros tipos de árvores estão ao seu lado. Entendeu como é que é? Então, são raciocínios que exigem mais aprofundamento, mais filosofia, mais pensamento, que aqueles que são doutores em filosofia podem muito bem desenvolver esse raciocínio. E então não é que nós estamos cientes que estamos participando de uma nova coisa que é o conhecimento que
Agora, essa força manifestou-se há milhares de anos nas montanhas do Himalaia, manifestou há milhares de anos nos desertos, tanto africanos como da Oriente Médio, como manifestando agora na floresta amazônica. Somos herdeiros desse poder, herdeiros deste conhecimento. E ter a consciência disso faz toda uma diferença. Ter a sabedoria disso faz toda a diferença. Então, não é só você estar cantando para resolver o problema da sua vida, não. Você está afirmando em língua portuguesa um saber que se desenvolveu na floresta e que vai espalhar-se para o mundo nos próximos 4.000 anos. Aqui a Bia Rangel está dizendo que sobre a palavra o cruzeiro, alguma origem indígena, é a palavra onaqui, o que será que significa? Juarez do Bonfim, no livro sobre o cruzeiro, diz que talvez seja como pera de aqui. Pode ser, mas isso é dedução dele, não é um estudo aprofundado da língua. Obrigado. Então, ter essa consciência que esse som está trazendo uma coisa nova, porque só é possível trazer essa coisa nova neste som que essa língua produz, não outra, mas esta. Essa que é a nossa grande desafio, a grande compreensão da nossa grande responsabilidade de tocar isso. De tocar isso. Como é que foi para os outros países? Foi a mesma coisa. Então, os estudos, eles vão ter vários estudos sobre isso. Mesmo sobre a língua portuguesa, nós temos muito pouco estudo sobre isso. Muito pouco. Quem é que tem, fala sobre a língua portuguesa? Muito pouco. Tem, assim, uma historiadora portuguesa que falou sobre heterólogos em língua portuguesa, a Maria Helena Varela. Eu acho que, não sei se existem mais outros livros, mas que abertos para nós possível, eu vi só esse aqui. Se tiver outro, eu quero ter. Quero estudar. E a gente começar a pensar sobre a origem da nossa língua e a importância dela nesse momento, através desses cantos. Para nós entendermos exatamente por que esses cantos são feitos assim e não diferentes. Então, quando no estudo do nosso cenário, a gente vai vendo hinários da paz. Então, são hinos que não incitam a guerra. Então, se não incitam a guerra, ultrapassou o limite das margens de um rio, né? Ultrapassou o limite das margens de um rio. Está o rio aqui, o rio aqui. Então, está onde? Estamos nas águas navegando. Em eterno processo de transformação. Ultrapassamos a ideia do bem e do mal. A ideia assim, da dualidade, do bem e do mal. Nós estamos no meio do caminho do bem, navegando em eterno processo de transformação, interna mutação, interna transformação. Estamos indo. E nunca é possível a gente se banhar na mesma água do rio, a gente sempre está passando igual, a mesma coisa que não é possível você ter o mesmo trânsito toda vez. Você não se repete, porque nós saímos do caminho da dualidade. E isso tem repercussão na nossa psique, na nossa ação, na nossa vida. Tudo isso é um hinário, é a forma como você canta e como ele está composto, como ele está feito, é a sua origem. Então, o estudo dessas origens é de extrema importância, muito importante que a gente estude essas origens, sendo que nós, aqui agora, somos a segunda geração a fazer isso. A primeira foi o mestre Irineu, nós já somos a segunda geração a estar fazendo seguindo esse caminho. Colocando, eu me sinto muito feliz e privilegiado, não sei se a palavra é privilegiado, mas eu fico muito contente de poder participar disso, de estar enfrentando todas as dificuldades que o novo enfrenta, porque você não fica assim, na dualidade, de ter que decidir entre uma margem e a outra do rio. Você pega seu barquinho e vai no meio navegando. E o barquinho é inário, né? O rio não é divisor de país, e nem mais briga. E você se torna a própria água da vida. É isso, queridos. Eu gostaria...
eu gostaria se eu tivesse alguém fazendo algum comentário que pudesse fazer isso tudo para acrescentar para nós esses estudos que nós estamos fazendo agora e acrescentando a nossa apostila, que um dia vai se virar livro, sem dúvida alguma, virará livro. Então, eu gostaria de agradecer. E nosso uninário, como o do mestre Irineu, a gente materializou a palavra primeiro, fazendo a invocação do sustento da fraternidade, e o primeiro hino: Divina estrela brilhante, divina mãe de pureza e amor, divino criador do universo, divinos seres de amor. Recebam estas súplicas de louvor e gratidão. Água transparente de pureza, fogo criador de amor, luz do dia, luz da noite, luz de meus olhos, guia-me. Divina estrela brilhante, divina mãe de pureza e amor, divino criador do universo, divinos seres de amor. Recebam estas súplicas, o louvor e a gratidão. Água transparente de pureza, fogo criador de amor, luz do dia, luz da noite, luz dos meus olhos, guia-me. Luz do dia, luz da noite, luz dos meus olhos, guia. Então, de cara, nós estamos dizendo que queremos ser guiados pela luz. E no canto segundo, que é o canto da abertura, já dizemos de clara que é no caminho da luz, guiado pelo amor, que vamos navegar. Então, a realidade é que nós vamos estar em eterno movimento mental, espiritual, sempre transmutando, mudando, para abrir o coração na ação do amor, que vem guiar, vem nos ensinar e vem nos conduzir. Repete outra vez a palavra, que somos guiados, além da terra, além da lua, além do sol. E vamos navegar, mas devagar. Então, a primeira vez que fala devagar, esqueça o tempo da terra. Daí fazemos as saudações nas vogais da língua portuguesa e da língua portuguesa nós podemos acrescentar a cristã judaica e nas vogais das línguas asiáticas. Então, ae, ió, ió. Aum, ion. Então, nós unimos tanto as vogais do conhecimento do deserto como o do conhecimento da Ásia, do Oriente. Então, é importante saber do que está se tratando. Não é uma simples vocal, no que remete. No que remete. Então, aqui também, daí seguinte, nós vamos fazer o quê? A saudação, vamos saudar. Salve presença sagrada. Então, a gente entende que aquela presença que vai nos guiar chegou. Filhos do sol, filhos da luz. O momento do encontro chegou. Vieram até aqui para trazer paz e amor. Finca teu bastão no chão do meu peito e faz do meu coração o seu tambor. Então, já une com a batida do coração. E depois vamos saudação os cantos da terra, que vamos fazer em Quechua, o que eu já falei. Salve Iratatá, salve Acu, salve Pampa, salve Nina, salve Ilhapá. Os filhos do sol estão de volta, trazendo no peito um cristal. Nas mãos, uma planta sagrada que foram buscar no astral. Porque o cipó e a chacrona, ele é da floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela não está só no território brasileiro. Ela está no território peruano, boliviano, equatoriano, venezuelano, colombiano, toda essa parte aqui tem o cipó e a chacrona também, não é só no Brasil, não. Então ele vem, ele traz dá licença a titiras, que são seres monstruosos, são seres selvagens, que eles vêm para curar os filhos da terra e deles do sol. E depois eu tenho proteção. Então, quando nós cantamos Eu Tenho Proteção, nós falamos o quê? A gente chama os animais de poder da egrégora, do grupo. Tenho a força do condor, que me leva para as alturas. Poder da serpente para guardar segredos. Né? E aqui depois a gente vai repetir o nome dos animais, mas na sequência aqui. Tenho proteção, canto igual um passarinho, para proteger meu ninho. Ouço o canto das baleias, eu vou mergulhar.
segurando uma estrela do fundo do mar. Então não é só a retórica de poesia, é além disso. Então depois a gente continua, vou cantar bem me apresentar, a gente continua se apresentando e depois vai voar. E aí vamos. Muito obrigado a vocês todos pela companhia logo na segunda-feira, né? E avisando também que amanhã, terça-feira, a gente vai para Marink, porque a gente está assim, pretendemos ir 3 vezes na semana para acelerar a arrumação dos jardins de lá. Então, quem quiser ir, a gente fazer um comboio em vários carros, a gente vai para passar o dia lá, aproveitar essa semana que a gente está podendo ir. Então, eu queria agradecer muito a vocês todos, tá certo, queridos? Como os nossos cantos são. Então, muito obrigado, uma boa semana a todos e um grande abraço a todos vocês. Tá? Que a semana seja de sorte, de produtiva, feliz e cada vez mais conscientes e cientes de quem somos, o que somos e o que fazemos aqui nesse planeta. E por que fazemos. Tá certo? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até amanhã.